Então, só um complemento, porque agora, né, houve essa questão da alteração da média duração, mas é um pouco diferente, porque, por exemplo, eu já entendia que na curta duração poderia haver ali uma quantidade de pregação que seria quase exatamente aquilo que eu entendo até chegar na média duração, mas ainda não seria a média duração. Então, quando eles eventualmente trazem um argumento novo, uma das possibilidades, que inclusive eu coloquei isso desde o começo, talvez não sei se eu cheguei a falar em vídeo, mas quando eu fiquei sabendo desse argumento, eu sabia que havia a possibilidade, inclusive, de haver mais uma pregação, que já era o que eu estava contabilizando antes, que houvesse mais uma pregação ali no período pré-pandemia, ainda em 2020. Mas a pregação a mais que haveria nesse caso seria ainda em 2019. Então, se for contabilizar isso ainda, sim, nós podemos entender que havia sim, no caso, média duração e havia, vamos dizer, a quantidade de pregações que precisaria haver também para 2020 para fechar esse período de média duração também aconteceria, que já era o que eu estava contabilizando antes, na verdade, como possibilidade. Quando eu fico sabendo que há mais uma pregação, inclusive em 2019, aí é que a impressão que passa mesmo é que era realmente a média duração. Então, em sendo isso, em contabilizando isso, que é inclusive uma das teses possíveis, talvez prováveis, que eu já contabilizava já em 2022, que é que é o que eu digo aqui, que eu já contabilizava em 2022, que é justamente a partir daí que nós podemos fazer um cálculo. Né? Então talvez aí até um recálculo, justamente com base em novas informações. Então assim, eu contei como hipótese duas pregações ainda no pré-pandemia em 2020. Só que aí que tá. Isso eu estava contabilizando, mas pode ser mais. Isso já em 2022 eu já fazia esse cálculo. Mas se três pregações, esqueça. Porque aí seria a média duração específica, já que haveria também uma pregação a mais que eu não sabia em 2019. Se eu só recebo mandamentos até a última pregação, justamente para a última pregação que eu faria, então você teria justamente ali 7 pregações anteriores, ainda com a possibilidade de intervenções. Né? É que só foram 5 pregações antes de que eu fale dos mandamentos, no meu cálculo inicial, no meu cálculo lá de 2022. E eu ainda entenderia isso como curta duração. Mas, ao mesmo tempo, será? Porque nessa possibilidade, 5 pregações, digo, não minhas. 5 pregações no sentido de 3 pregações do outro pregador, 2 minhas, nas minhas haveria algum tipo de intervenção. Só que isso sempre ficou para mim, poxa, mas peraí, esse período seria um mês e uma semana. Poxa, um mês e uma semana da galera tomando porrada e se escandalizando é complicado. Mas eu falo, bom, talvez isso seja contabilizado como curta duração. Para mim, realmente não é muito tempo. Eu entendo que não é muito tempo. É ruim, é desagradável. Só que assim, é uma coisa que para mim não é exatamente tão longa. E é ruim porque seria um pouco maior que aquele tempo inicial que eu contava de 21 dias, que lá seria mais curta duração ainda. E esse período de 21 dias que eu contava mais como eu sendo realmente responsável. Esse ato de, vamos chamar, média curta duração ou curta média duração, que vamos dizer, contabilizaria 35 dias, que eu já acho um pouco mais confuso, porque ainda seria muito ruim. Né? Ainda poderia ser entendido como curta duração. Mas ainda, poxa, é muito ruim para as pessoas. Não é uma coisa que eu me sentia bem em dizer assim, nossa, isso aqui é curta duração, com certeza eu acho que eu deveria aguardar ali os mandamentos porque seria só 35 dias. Não é uma coisa que eu me sinto confortável em fazer. No caso dos 21 dias, também não me sinto confortável, mas é mais fácil admitir. No caso dos 21 dias. Quando nós colocamos essa nova pregação da jogada, muda o cálculo. É feito um recálculo. Então, justamente, você se contabiliza mais pregações a ponto de haver mais justamente pregações antes e, portanto, pelo menos ali, no caso, jogando ali para 2020, vamos dizer, uma ou duas pregações. Né? Então, como há uma pregação a mais, justamente fechando 5 pregações ainda em 2019, se tiver 3 pregações, por exemplo, 3 pregações em 2000 em 2020, justamente. Mas aí, para mim, é o próprio conceito de média duração mesmo. Um conceito se fecha, é o acontecimento do próprio conceito. Então é isso. Eu entendo que, do próprio conceito de média duração, eu entendo que um mês e meio ou 1 mês e 3 semanas, para mim, é média duração. Então
Então é isso, né? Apenas dizer que estou entendendo que realmente o que ocorreria seria aí justamente a liberação dessa questão, porque eu entendo que não faria sentido ali na questão da média duração o aguardo da recepção do argumento dos mandamentos, e é isso aí, e valeu.